Olá, senhoras e senhores. Iniciamos aqui o bloco final, o bloco 3 do nosso tema de hoje, que é a Lei de Organização Básica da PMT. O próprio nome já diz, essa lei vem para organizar. Organizar como? As funções de forma administrativa e vem organizar e estruturar a PM de forma operacional. Então, ele fala sobre os órgãos que existem administrativos e sobre também aqueles órgãos que existem para atividade fim, que é a atividade operacional, né? Já tratamos do esquema que fizemos no início da aula, na introdução, que vai ajudar os senhores muito na hora da prova. Se os senhores lembrarem daquele esquema estruturado, os senhores matam qualquer questão relativa à Lei de Organização Básica. Além de falar da estrutura administrativa e operacional, a LOB também ela trata das funções que os oficiais eles podem desempenhar e também trata das funções que as praças podem desempenhar. A gente parou no último bloco na ajudância geral. A gente tem aqui como ajudante geral, tem a atribuição de realizar os serviços administrativos e segurança orgânica do quartel do Comando Geral. Quando fala segurança orgânica, basta os senhores lembrar do corpo da guarda que existe no quartel do Comando Geral e também todas as manutenções que são feitas naquele prédio são feitas e regularizadas pela ajudância, né? Como campo de futebol, quadra de areia, auditório do Comando Geral, todas aqueles departamentos que fazem parte do Comando Geral da Polícia Militar, tem a ajudância, a responsabilidade de fazer a manutenção destes locais. E também a segurança orgânica através dos policiais militares e do corpo da guarda do Comando Geral. Temos também outra assessoria, a assessoria jurídica. A assessoria jurídica tem por finalidade prestar o quê? Adivinha, senhores? Prestar assistência jurídica ao comandante-geral da Polícia Militar, em consonância com as orientações da Procuradoria-Geral do Estado, né? Tudo que não for relativo à hierarquia e disciplina, porque hierarquia e disciplina é responsabilidade da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Tudo que é em relação à indenização, reintegração ao cargo do militar, tudo que for relativo a processo civil, tudo que for relativo a processos administrativos que não tem a ver com a disciplina e hierarquia, tem a ver com a assessoria jurídica. Então, a assessoria jurídica, ela responde os questionamentos feitos pela Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, ela responde a questionamentos dos juízos da Fazenda Pública, ela responde questionamentos ao Tribunal de Justiça, aos juízes de segundo grau. Então, todos os questionamentos que não envolvem a seara administrativa disciplinar têm a ver com a assessoria jurídica da Polícia Militar. Quando nós falamos de ajudantes, assessoria jurídica, estamos falando do cargo de oficiais superiores, podendo ser tanto major quanto tenente coronel. Continuamos, senhores, com as assessorias superiores, e nós temos agora a seção de planejamento operacional e estatística, senhores. A seção de planejamento operacional e estatística em nível de superintendência é o órgão responsável pelo planejamento, execução, coordenação, supervisão, avaliação e fiscalização das atividades relacionadas à estatística e análise criminal, tudo que é relacionado à estatística e análise de crimes, análise criminal, devendo elaborar estudos e proposições visando eficiência, eficácia e efetividade das ações policiais. Ou seja, senhores, é a ESPOI, a Seção de Planejamento Operacional e Estatística, que vai subsidiar os comandos regionais, que vão subsidiar o comandante dos batalhões, comandantes das unidades especializadas,
a realizar um policiamento preventivo repressivo eficiente, ou seja, fazer a ronda, intensificar a ronda, as abordagens em locais que realmente precisam, mais de ronda, onde estão ocorrendo mais furtos, onde está ocorrendo mais roubos, onde estão ocorrendo mais homicídios. Por isso que nós temos o setor, no Comando Geral, que faz o levantamento da análise criminal, né? Se nós temos em Várzea Grande o bairro São Mateus, que está mais violento em relação ao homicídio, por exemplo, e nós temos no Cristo Rei o maior índice de roubos, nós vamos intensificar as rondas tanto no São Mateus quanto também no Cristo Rei, para combater os roubos no Cristo Rei, para combater os homicídios no São Mateus. Então, nós temos o setor, esse setor fica onde? Fica no Comando Geral da Polícia Militar, e aí nós vamos falar agora de várias seções. Senhores, quando a gente fala em algumas terminologias, antes se tratava de coordenadorias. Coordenadorias. Então, todas as seções antes chamavam-se coordenadoria. Por exemplo, a SALP, né? Seção de Apoio Logístico e Patrimônio. Antes da Lei Complementar 386, de 2010, ela se chamava CALP. Era uma Coordenadoria de Apoio Logístico e Patrimônio. Com a Lei 386, de coordenadoria, ela passou a se chamar seção. Então, nós temos agora seção de Planejamento, Orçamento e Finanças, SPOF. Nós temos seção de Apoio Logístico e Patrimônio, SALP. Nós temos seção de Planejamento Operacional e Estatística, SPOI. Então, todas as seções da Lei Complementar 386, antes da lei, eram chamadas coordenadorias. E hoje nós já estamos indo em uma outra tendência, passando de seção para o nome de superintendência. A fim de padronizar com outros órgãos também a nível estadual, a Secretaria de Segurança, está passando agora do nome de seção para superintendência. Porém, é interessante, é salutar, que essas nomenclaturas também sejam atualizadas na próxima lei complementar que vai tratar sobre a LOB. Tá? Mas o que vai cair na sua prova, se o edital fosse hoje, seria a nomenclatura de seção, como está escrito na lei. Aí vem trazendo a próxima seção de Planejamento, Orçamento e Finanças, né? Em nível de superintendência, o órgão responsável pela execução das políticas de planejamento orçamentário e financeiro, bem como da gestão de projetos, contratos e convênios. Então, tudo que é relativo a orçamento e finanças, tudo que tem a ver com a gestão de projetos, contratos, convênios e outras ações de interesse da instituição tem a ver com a seção de planejamento, orçamento e finanças. É ela que subsidia o Comando Geral da Polícia Militar, é ela que subsidia a direção superior da Polícia Militar na tomada de decisão, né? Quais contratos que ainda existem, o contrato de fornecimento de água, até quando vai o contrato de fornecimento de água relativo àquela empresa, se esse contrato vai acabar em março, vai se prorrogar, vai se dilatar mais o prazo desse contrato, ou vai refazer um outro, vai ter que encaminhar para a Secretaria de Segurança Pública, tentar fazer uma nova contratação, uma nova licitação, para contratar outra empresa. Então, todo esse controle de contratos que estão vencendo, de contratos que devem ser feitos, dilatados, ou então, uma empresa que não vem fornecendo os seus serviços de maneira eficiente para a Polícia Militar, deve ser rescindido o contrato de determinada empresa. Aquele recurso que está sendo alocado para a compra de material bélico, não é interessante ter 100% daquele recurso alocado para material bélico, então diminui o número de
de valor, de recurso para material bélico, vamos deslocar certa quantidade de orçamento agora, vamos dividir entre material bélico e viaturas. Então, tudo isso, todo esse planejamento deve ser feito pela seção de planejamento, orçamento e finanças, é claro, sob uma supervisão e um acompanhamento da direção superior e do comandante-geral da Polícia Militar. A seção de apoio logístico e patrimônio, né? A seção de apoio logístico e patrimônio é tudo que é relativo à aquisição, distribuição, controle de materiais de consumo permanentes, material bélico e de motomecanização, bem como pela construção, ampliação, reformas e manutenções, registro e controle de imóveis da corporação. Então, trata de imóveis, trata de materiais de consumo permanente, bélicos e de motomecanização, bem como toda reforma, ampliação, aquisição de imóveis da corporação. São assuntos tratados pela seção de apoio logístico e patrimônio. Então, tudo relativo a materiais de bens de consumo, permanentes, bélico, munição, armamento, colete, viatura, papel A4, café, açúcar, todo que é material e qualquer material é feito um controle pela seção de apoio logístico e patrimônio. Quando ele coloca patrimônio também, todo o controle do patrimônio e dos imóveis da corporação são feitos pela seção de apoio logístico e patrimônio. A Coordenadoria de Tecnologia de Informação, né, a TI da Polícia Militar, é ela que faz a gestão da infraestrutura de tecnologia, né, a estrutura tecnológica dos diversos setores da corporação, com observância da política e diretrizes definidas pelo comandante-geral da Polícia Militar. Então, é a CTI que dá os apoios aos batalhões, às unidades operacionais, unidade administrativa, em relação à rede de computadores, internet, até uma nova tecnologia de informação. Todos esses dados, todos esses controles de corregedoria digital, sistema digital, site da Polícia Militar, plataformas, tudo isso fica sob uma fiscalização e controle da CTI. Nós temos também a Coordenadoria de Comunicação e Marketing, né? Faz a política de comunicação social da instituição junto ao público interno, externo e outras ações. Então, é o marketing que leva a boa imagem da instituição para o público externo, para a sociedade mato-grossense. É claro que alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos que envolvem abordagem policial, alguns assuntos que vêm sendo tratados também pela imprensa, que refere-se a fatos negativos, essa coordenadoria também tem que informar, né? Tem que esclarecer, tem que transparecer sob todas as formas possíveis, como se deu aquele fato, e para levar a verdade àquele que está querendo uma providência ou está querendo uma satisfação da Polícia Militar em relação àquele assunto. Então, é coordenadoria de marketing. A gente pode ver algumas ações aí também, né? Algumas ações que são publicadas no site da PMMT, feito pela coordenadoria. Algumas palestras são realizadas também através da coordenadoria de marketing, publicação e através de rede social, Facebook, Instagram, também são planejados pela coordenadoria de marketing, que também acumula a função de assessoria de imprensa. Ainda, senhores, a coordenadoria do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, é o órgão responsável pela execução das políticas de prevenção primária ao uso das drogas nas escolas mato-grossenses.
Então, é o programa do PROERD, que é um programa preventivo, que leva uma boa palavra aos alunos, né, para que eles resistam aquele primeiro acesso, aquele primeiro contato às drogas, que eles não tenham acesso a esse tipo de entorpecente, esse tipo de droga, seja bebida alcoólica ou seja drogas ilícitas, e aí previne que aquele aluno ele caia para esse mundo das drogas que só tem a desestruturar a família brasileira. Aí nós temos ainda a Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, né? Responsável pela execução das políticas de polícia comunitária, palestras, promoção dos direitos humanos sob diversas formas. Coordenadoria de Educação Física, né? Como eu já falei, política voltada para a saúde física dos policiais militares, né? É programado alguns torneios de futebol, tem corrida Homens do Mato, tem Olimpíadas da Polícia Militar, e aí tem também, aplica o teste de aptidão física, ou ADF, né? Para aqueles que concorrem à promoção. Tudo isso é realizado sob um planejamento da Coordenadoria de Educação Física. Nós temos também a Coordenadoria de Assistência Social, órgão responsável pela assistência social do efetivo da Polícia Militar, aqueles policiais militares que estão necessitando de apoio da instituição, estão necessitando de ajuda, né? Estão mergulhados no mundo das drogas, de bebidas alcoólicas, ou estão passando por um problema de saúde grave, depressão, desestrutura familiar, e necessita de um apoio da instituição. Neste momento, quem faz esse apoio é a Coordenadoria de Assistência Social. Aí vem falando dos órgãos de apoio, né? Os órgãos de apoio, como eu disse para os senhores na introdução, está ligado diretamente às diretorias setoriais, né? Quando a gente fala em órgãos de apoio, nós estamos falando em órgãos como Academia de Polícia Militar, ESFAP, Colégio Tiradentes, que são órgãos de apoio diretamente ligados a quem? Ligado à DEIP. Temos os órgãos de execução, né? Constituídos pelas unidades operacionais, tem como responsabilidade sua atividade e fim, sendo apoiado pelos demais órgãos. Os órgãos de execução são formados pelas unidades policiais militares da corporação, seja comandos regionais, batalhões, companhias independentes, subunidades, companhias, constituídas pelas companhias, pelotões e núcleos policiais militares. As unidades policiais militares e subunidades constituídas pelos comandos regionais, batalhões, companhias e companhias terão comando e subcomando exercido por oficiais da Polícia Militar. As subunidades terão o comando exercido por oficiais também da Polícia Militar. Sempre quando falar unidade policial militar e subunidade, nós temos aí os comandos regionais, batalhões, companhias independentes e companhias, né? E as subunidades a gente tem denominadas para os pelotões. Senhores, dos efeitos para a organização da Polícia Militar, é claro que cada comando regional, para ser criado, por exemplo, a criação do Comando Regional de Peixoto de Azevedo, é feita uma análise técnica, é feita uma análise crítica para verificar se aquela região merece ter um comando regional, com a presença de um coronel no comando regional, de um tenente-coronel no comando adjunto, e aí faz uma análise geográfica, política, social, econômica, cultural, se essa região já tem essa importância, já tem essa necessidade para ser elevada a nível de comando regional. Então, o que deve ser seguido como características e observado os parâmetros? Região é o espaço geográfico de responsabilidade de um comando regional de policiamento. Senhores, se atentem para esse slide que ele caiu no último concurso. Tá? No último concurso de sargento caiu este artigo número 35. Então, região, quando falar em região, é o espaço geográfico de responsabilidade de um CR, de um comando regional. Quando tratar-se de área, senhores, é o espaço geográfico de um batalhão, BPM, ou de uma
Companhia Independente de Polícia Militar. Quando tratar-se de subárea, nós temos que ter em mente que está se tratando de uma companhia, né? Sabemos que uma companhia, quem comanda é um capitão, ou seja, um oficial intermediário. Quando se fala em setor, é o espaço geográfico de um pelotão, né? Pelotão sabemos que é comandado por um primeiro-tenente ou um segundo-tenente e um subsetor, que se trata de um núcleo policial militar, que nós temos no comando de um núcleo policial militar, as cidades menores, as cidades com menor espaço geográfico, comandada por sargento, terceiro, segundo ou primeiro sargento, e um subtenente também pode comandar o NPM. Falou em subsetor, núcleo, setor, pelotão, subárea, CIA, área, batalhão e região é o comando regional. Pode cair novamente na sua prova tentando confundir essas terminologias. Falar que região é para batalhão, falar que área é para o comando regional e aí ele tentar confundir você e levar você ao erro. Os comandos das respectivas unidades policiais militares deverão ter sua sede na região, área, subárea, setor ou subsetor de suas respectivas circunscrições, ou seja, o Comando Regional de Peixoto de Azevedo pode ter sua sede tanto em Peixoto quanto em uma cidade próxima. Agora a gente vai tratar sobre a organização e o efetivo dos órgãos de execução, considerando as características fisiográficas, psicossociais, políticas e econômicas das áreas, subáreas, setores e subsetores. O comando regional será dividido em batalhões, companhia independente e companhia. Estas vão ser divididas em pelotões e estes em núcleos policiais militares. As unidades de policiamento montadas serão designadas a regimento, articulado por esquadrões. O comando especializado, dependendo da necessidade da corporação, atuará em todo o território estadual, em consonância com as respectivas especializações, podendo ser dividido em batalhões, companhia independente, companhias, pelotões e núcleos. Cada município, senhores, deverá possuir, no mínimo, um núcleo policial militar. Então, cada município do estado de Mato Grosso deverá ter, no mínimo, um núcleo da Polícia Militar. Aí você pode perguntar, e os distritos municipais poderão ter um núcleo? Poderão, desde que seja analisado geograficamente, economicamente, politicamente, se é interessante para a polícia ter um núcleo naqueles distritos, cujas necessidades assim o exijam, também terão um núcleo. O efetivo dos órgãos de execução será fixado no quadro que nós vamos mostrar nos próximos slides. Unidade e subunidade, batalhão, companhia independente, companhia, pelotão, núcleo, tem atribuição de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Companhias, pelotões e núcleos poderão receber um nome na frente, companhia comunitária, núcleo policial comunitário, ou então pelotão comunitário. Poderão ter essa terminologia acrescentada da palavra comunitário ou comunitária. Ficam criadas funções de comando estabelecidas no anexo único desta lei, com efeitos financeiros cortados de 1º de janeiro de 2011. Só que a lei complementar 453 de 2011 extinguiu as funções de comando. Foram criadas pela lei complementar 386 de 2010 funções de comando, que elas receberiam um DGA, elas receberiam um valor, essas pessoas que exercessem função de comando. No entanto, a lei complementar, logo seguinte, 453 de 2011, extinguiu essas funções e aí também perderam o direito de receber as pessoas que estavam em função de comando. Através de decreto governamental, será estabelecido os comandos de unidades e subunidades que farão jus às funções. Aqui trata dos quadros. O que os senhores têm que observar?
A Lei Complementar 386 ela é antiga. Como ela é de 2010, nós sabemos que a Lei de Fixação de Efetivos 529 é de 2014, né? A Lei de Promoção é de 2014, o Estatuto é de 2014. Então, alguns quadros que pertencem à Lei de Organização Básica não existem mais. Então, por exemplo, quadro de oficiais administrativos da Polícia Militar não existe mais, né? A Lei de Fixação de Efetivo não traz mais o quadro de oficial administrativo. Agora nós temos o quadro de oficiais complementares. Não existe, foi extinguido o quadro de oficiais de corpo musical. Corpo musical não existe mais. E quadro de praças especiais, né? Essa nomenclatura também, antes tinha um quadro para os policiais que eram juruna e um quadro para os policiais das praças que eram de curso, que passavam em curso. Curso de formação de sargento, curso de formação de cabo. Também só existe um quadro de praça da Polícia Militar hoje. Quadro de praça da PMT. Não existe especial, nem tampouco nenhuma outra nomenclatura, né? Então, não existe mais quadro especial e quadro de praça do corpo musical. Existe apenas um quadro, quadro de praça da Polícia Militar, apenas. E os policiais militares que estão na reserva remunerada e os policiais reformados que integram inatividade. Senhores, o que nós podemos tratar ainda para finalizar nossa matéria? Compete ao governador do Estado, mediante decreto, criar, extinguir, transformar e determinar a localização dos órgãos de execução da Polícia Militar, de acordo com a organização básica prevista da lei e dentro dos limites estabelecidos no efetivo, previsto na Lei de Fixação do Efetivo, por proposta do comandante-geral, após apreciação do Conselho Superior de Polícia. Ou seja, senhores, quem que cria um comando regional? É o governador do Estado? É o comandante-geral da Polícia? É o secretário de Segurança? Quem cria um comando regional por decreto é o governador do Estado, mas é lógico, depois de um estudo, de uma apreciação, de uma sugestão do comandante-geral da Polícia Militar, que leva a conhecimento do governador do Estado, e aí ele pode criar, mediante decreto, um comando regional. Ou ele pode também extinguir um comando regional, transformar, determinar a localização, a depender do estudo, da sugestão do comando da PM, e a depender também da sua decisão do governador do Estado. Todos os cargos e funções da corporação serão exercidos exclusivamente por policiais militares da ativa. Traz aqui também, né? O diretor de saúde será o oficial médico do último posto, que é o SPM. Os cargos de corregedor, DGP, DEIP, DACE, assessor especial institucional e comandantes regionais também serão cargo de coronel. Diretor de saúde, cargo de coronel. Todos os cargos serão exercidos por PMs da ativa. E lá, ao final da lei, vem 2 quadros de anexo, encerrando o nosso tema de hoje. Quais cargos o coronel pode exercer? Comando geral, 02, 03, corregedor geral, comandante regional e diretorias é cargo de coronel. Tenente coronel, seção de apoio logístico, SPOI, corregedoria geral adjunta, diretoria adjunta, comando regional adjunto, comandante de batalhão e regimento, tem que ser tenente coronel, e comandante de unidade de ensino, SFAP, academia, tem que ser tenente coronel. Superiores, coordenadoria, ajudância geral, chefia de gabinete, assessoria, chefia de departamento de justiça e disciplina, DJD. Quando eu falo oficial superior, entendo tenente coronel ou major. Cargo de major, subcomandante de batalhão, comandante de CIPM, corpo musical e serviço de assistência social a cargo de major. Capitão,
comando de companhia, esquadrão, subcomando CPM, gerências, assessorias adjuntas, subchefia de gabinete, subchefia de DJD, pode ser cargo de capitão. Primeiro-tenente, segundo-tenente aspirante, subcomandante de companhia, gerência subalterna, comando de pelotão. E as praças? As praças, subtenente, primeiro sargento, segundo, terceiro sargento, comandante de núcleo, subcomandante de núcleo, gerência adjunta e supervisão. Cabos de soldado é função de atendimento de ocorrência e mediação direta em conflitos. E aí, por último, nós temos uns quadros. Comando regional, função de coronel. Número de policiais, acima de 325 PMs. Número de habitantes, acima de 97 mil. Comarca, especial, terceira entrância, segunda entrância. Aqui tem em relação ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem as comarcas nas regiões e tem algumas que é de primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância, entrância especial. Depende da análise global de cenário, né, econômico, político, social. Batalhão, oficial superior, 109 a 324 homens. Acima de 32 mil pessoas, a cidade e até 97 mil pessoas. Também, especial pode ser terceira entrância, segunda entrância. Companhia, capitão, oficial intermediário. Entre 37 homens a 108. Entre 10 mil habitantes, cidade, e 32 mil, será companhia. Também é especial, terceira e segunda entrância. Pelotão, primeiro tenente, segundo tenente, 13 a 36 homens, entre 3 mil a 10 mil pessoas, cidade, e deve ser de primeira entrância. Núcleo policial militar, subtenentes, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, até 12 policiais militares, senhores. Até 12 policiais militares será um núcleo policial militar e municípios pequenos até 3.600 pessoas, né? Com isso, senhores, nós praticamente vamos fazer só essa questão e concluir a nossa matéria de lei de organização básica. Julgue verdadeiro ou falso. Uma lei de organização básica, LOB, trata da estrutura administrativa funcional de uma organização militar. Até aí está verdadeiro. Nela estão descritas as funções dos integrantes da corporação, verdadeiro. E a organização das diversas unidades administrativas e operacionais, não tem nada de errado, né? Então, verdadeiro. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é força auxiliar e reserva do Exército, verdadeiro. Organizada com base na hierarquia e disciplina, verdade também. Subordinada diretamente ao governador do Estado, verdade. E ao comandante do Exército Brasileiro, subordinada diretamente, aonde que fala isso na lei? Então, aí está falso. É vinculada operacionalmente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, conforme a LOB, sim. Até aí está verdadeiro. Mas aquela questão do Exército está falso. A PMT tem por finalidade a polícia ostensiva, verdade. Preservação da ordem pública, verdade. Vida, liberdade, patrimônio, meio ambiente, de modo a assegurar com equilíbrio e equidade o bem-estar social na forma da Constituição Federal e Constituição do Estado, conforme está descrito em lei, né? Ipsis liter, verdadeiro. PMT tem como uma das suas atribuições atuar de maneira preventiva, verdade. Como força de dissuasão, verdade. Em locais ou áreas específicas, verdade. Onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública, até aí está verdadeiro, senhores. Então, oriento os senhores, verifique o esquema que eu estruturei para os senhores para esclarecer o assunto. Viu o esquema, como foi dividido, direção-geral, superior, diretorias setoriais, assessorias superiores, órgãos de apoio de execução, decisão colegiada, que é um órgão consultivo. Verificou esse esquema aí, os senhores começam a ler a lei, artigo por artigo. Grande abraço, fica com Deus, boa sorte, sucesso. Clique like.